Amém. Semanalmente, nós somos confrontados de púlpito a estudarmos sobre a vida, sobre o caráter de Jesus e aprendermos com Ele. E hoje nós não vamos fazer diferente. Nós vamos tentar olhar para os evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, e aprendermos mais com Jesus. E não só aprendermos, o objetivo não é apenas você ter esse entendimento de quem é Jesus, da sua obra, mas principalmente qual é a diferença que Ele vai fazer no seu caráter, né? Sermos confrontados de dentro para fora. Só que hoje nós vamos fazer um pouco diferente, embora a gente sempre tenha usado Mateus como evangelho principal. E nós sabemos que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm o propósito de mostrar a humanidade de Cristo. Eles são evangelhos sinóticos, que é o quê? Eles falam a respeito do mesmo assunto, com abordagem diferente, por causa dos propósitos diferentes. Então hoje nós vamos passear um pouco de Mateus e Lucas também, porque é uma prática gostosa. Não sei se você já fez isso, quando você lê algum texto em Mateus, procura nos outros evangelhos o mesmo assunto, que você vai adquirir uma riqueza maior, detalhes maiores, que vai enriquecer o seu estudo. Então vamos começar com Lucas. Lucas capítulo 22, é um texto bem conhecido, mas eu creio muito de que o propósito pelo qual Deus nos trouxe aqui é nos confrontar, e quanto mais nós andamos com Ele, mais nós nos conhecemos, sabemos das nossas imperfeições. Capítulo 22, versículo 31, fala assim, todos encontraram? Amém? Versículo 31, Simão, Simão, disse Jesus, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece antes que o galo cante. Praticamente toda a igreja já ouviu a respeito desse assunto. E nós sabemos o que aconteceu ali na frente. Vamos lá para o versículo 56. Diz assim, entremente, uma criada vendo assentado Pedro perto do fogo, fitando-o disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Versículo 58, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és o tais. Porém, Pedro protestava, não sou eu. 2. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque ganhou, também é Galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Eu fiquei pensando uma ilustração para que a gente entenda melhor aonde que eu quero abordar nesse texto, porque essa história a gente conhece bem. Quando Jesus fala aquilo para ele, Pedro, tu ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E nesse momento que realmente isso se concretiza, Jesus não adivinhou o que ia acontecer. Jesus não levantou uma possibilidade do que iria acontecer e aconteceu. Jesus era Deus. Jesus era onisciente. Jesus sabia de todas as coisas. Ele já sabia que isso iria acontecer. Aí eu fiquei pensando qual ilustração que eu vou usar para que a gente entenda melhor. Aí eu lembrei de uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu acordo muito cedo para trabalhar e era mais ou menos 6 horas da manhã. Eu estava indo para um supermercado que é bem cedo, que abre. E aí eu parei num semáforo, numa avenida bem tumultuada, bem congestionada já de manhã cedo, bem agitada. Olhei para o outro lado da avenida, na calçada, tinha um homem andando com muita dificuldade, completamente embriagado.
6 horas da manhã. Eu ainda olhei no relógio. Eu vi aquele homem andando, tropeçando nas próprias pernas, segurando no muro, no poste. Umas 2, 3 vezes ele quase caiu, ele colocou a mão no chão para tentar voltar ao equilíbrio dele. Eu tive uma sensação e um sentimento. O primeiro sentimento que eu tive, Senhor, misericórdia. 6 horas da manhã, um homem bem vestido, provavelmente não era um morador de rua, talvez estava tentando chegar na sua casa. Misericórdia, Senhor. Provavelmente a família esperando. E eu tive uma sensação que talvez muitos que estavam parados no semáforo comigo também tiveram. Esse homem vai cair. A qualquer momento ele vai cair. A sinaleira, o semáforo abriu, eu continuei e fiquei visualizando ele no retrovisor, meio distante, para ver se realmente ele iria cair ou não. Mas olhando os tropeços daquele homem, a maneira que ele estava andando, certamente ele iria cair. E o que isso tem a ver com a nossa história? Olhando para a vida de Pedro, desse momento em que Jesus falou isso para ele, até o momento da queda, aconteceram vários tropeços. Tropeços que, se você olhasse para Pedro, depois a gente vai fazer isso, talvez você diga realmente, tropeçando desse jeito, ele tem grandes chances de cair. E esses tropeços talvez nós também estamos cometendo. O que Jesus queria tratar no coração de Pedro depois, e a gente vai ver isso, não era simplesmente o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. O fato dele ter negado já era consequência de muita coisa. Já era resultado de muita coisa que estava no coração dele. Então é isso que eu queria andar com vocês nesse texto agora, para a gente tentar descobrir quais são esses tropeços que levaram Pedro lá na frente a realmente cair. Então vamos começar. Jesus, no versículo 31, ele fala: Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar. Esse reclamou tem um pouco a ver com aquilo que aconteceu com Jó no Antigo Testamento. Satanás pede autorização para Deus para tentar sobre a vida de Jó. E aqui é a mesma coisa. Satanás já tinha autorização de Deus para tentar a vida dos discípulos, para que a fé deles desfalecesse. E aí Jesus preocupado com Pedro, fala: Pedro, eu já intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Aí Pedro, de uma forma audaciosa, ele fala: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, se precisar até a morte, eu vou contigo. Talvez o primeiro tropeço, amados, de Pedro, aqui, seja essa autossuficiência. Eu posso. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso. Jesus estava se oferecendo e disse: eu estou intercedendo por ti, eu estou preocupado contigo. E Jesus intercede por nós. Em João 17:15, fala o quê? Não te peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. É Jesus intercedendo por nós. É Jesus sabendo que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne, contra o sangue, mas é espiritual. Satanás vai tentar vocês, Satanás quer passar o rodo em vocês e quer que vocês desfaleçam na fé. Fica atento, Pedro. E quase que Pedro fala: Jesus, não preciso disso. Eu não preciso da tua intercessão. Ele não fala isso, mas dá a acreditar isso, essa autossuficiência dele. Eu não preciso de ajuda. E talvez esse tropeço, amados, muitos de nós estejamos cometendo. Autossuficiência. Eu não preciso. Eu não preciso de ajuda. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, tem um texto que diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. É assim que fala o texto? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Será que essa falsa sensação de que eu posso, essa sensação de que eu sou capaz, será que lá na frente esses tropeços não vão me levar a cair? Eu não preciso de Jesus, eu não preciso da intercessão de Jesus. Tem outro texto que diz em João
capítulo 15, versículo 5, a segunda parte, quando Jesus está falando que Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Como assim autossuficiente? Como assim eu posso? Será que eu não sou um pouco assim também? Será que eu não tenho dito para Jesus, Senhor, no domingo eu te busco. Deixa eu chegar ao final de semana. Eu não preciso. Eu consigo, eu tenho capacidade de conseguir. Pedro tinha esse sentimento dentro dele. Esse sentimento que ele não precisava de ajuda. Amados, a gente tem vivenciado relacionamentos com casais já há bastante tempo, tanto eu como minha esposa. Quantos casamentos ficam pelo caminho por causa dessa sensação de que eu posso? Não buscam ajuda, não pedem socorro. Calma, nós vamos conseguir. A gente dá um jeito. A gente vai levando que vai melhorar. Aí lá na frente, os dois têm a convicção que o melhor caminho é a separação, é o divórcio, porque não pedem ajuda por causa dessa falsa sensação de que eu posso, eu tenho condições, eu não preciso de ajuda. Autossuficiência. Esse era o primeiro tropeço que Pedro estava cometendo, que lá na frente iria levar à queda. Você tem buscado ajuda? Você tem dependido do próximo, porque a palavra de Deus fala que o próximo está aí para te ajudar, o próximo está aí para te abençoar, edificar a tua vida, te fortalecer. A comunhão entre os irmãos é uma bênção que vem do Senhor para a nossa vida. Para ajudar um ao outro a levar a carga que muitas vezes é pesada, é difícil. Não, eu não preciso. Orgulho. Orgulho muito forte, soberba. É um tropeço muito sério. Mas teve mais. Esse foi o primeiro. O segundo, versículo 39. E saindo, foi como de costume Jesus para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entres em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e o que aconteceu? E os achou dormindo de tristeza. E lhes disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entres em tentação. Olha o que Mateus, vamos para Mateus agora, para vocês verem a riqueza de vocês buscarem nos evangelhos sinóticos o mesmo texto. Mateus capítulo 26. Quem eram esses 3 discípulos que estavam dormindo? E Mateus vai falar. Mateus capítulo 26, no versículo 37 ele fala quem são esses 3. Mateus 26, 37. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Agora o que aconteceu no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. É o que falou Lucas. É ou não é? Mas continua. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Versículo 44 ali, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis? Então não aconteceu uma vez. Voltamos para Lucas. Não aconteceu uma vez. 3 vezes Jesus diz, fiquem aqui, orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação. Aí Jesus sobe um pouco mais, vai lá, ora, e quando ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. 3 vezes aconteceu isso. O segundo tropeço
de Pedro, não ora. Você é uma pessoa de oração? Será que você não tem tropeçado nas suas próprias pernas nesse grande problema? Não ora. 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala, orai sem cessar. Jesus está dizendo, cuidado, vigia, ora. E se Jesus está falando, Ele que é o conhecedor de todas as coisas, Ele que é onisciente, soberano sobre todas as coisas, se Ele está dizendo, orai, vigiai, porque a carne é fraca. E a carne não é fraca. A carne é muito forte. A carne às vezes é muito mais forte do que o espírito que está aqui dentro, por nossa própria culpa. Eu gosto de contar uma história dos 2 cachorros, que diz assim que um velhinho levava para a praça 2 cachorros, um preto e um branco. E ele colocava os 2 para brigar. Que cruel, né? E aí todo mundo apostava num e o outro ganhava. Aí o preto, brigando com o branco, quase matou o branco. Na outra semana, ele fazia de novo as apostas, todo mundo apostava no preto, afinal de contas o preto, na semana passada, ganhou a luta. Aí ganhava o branco. E assim o velhinho ficou rico. Apostava naquele que exatamente ia ganhar. Aí um belo dia perguntaram para ele, senhor, como é que o senhor sabe qual cachorro vai ganhar? Se numa semana, ou 2, 3 semanas, um deles ganha, na outra semana o senhor aposta ao contrário, e aquele que o senhor apostou ganha. Ele disse, é simples. Eu a semana toda alimento um e não alimento o outro. Simples. Aí chega no dia do combate cruel, não devia nem estar trazendo uma ilustração dessa. O cachorro ganha por quê? Porque ele está alimentado, ele está forte, o outro está fraco. Essa é a nossa luta contra a carne. Se nós somos cheios do Espírito, como fala Paulo, nós somos fortes, nós estamos fortes, por causa do Espírito que está em nós. Agora, quando nós nos alimentamos, não nos alimentamos espiritualmente, não buscamos espiritualmente o Senhor, o que acontece? A carne fica muito forte. Muito forte. Aí depois não adianta dizer, eu não tinha como dizer não. E aqui, Jesus está alertando, dizendo, orai, ore, ora, para que tu não caia em tentação. A pergunta é, você tem orado? Se você não tem orado como deveria orar, a pergunta é, por que não? Qual é o grande problema? Será que é porque eu não compreendo o valor da oração? Será porque eu não sei exatamente o que causa em mim ser um homem de oração, o que acontece comigo, viver uma intimidade com Jesus na oração? Quem não ora não tem intimidade com Jesus. Quem não ora não conhece Jesus. Ou será que eu não estou orando porque eu estou cansado demais? O texto aqui fala que eles estavam com os olhos pesados, com sono, cansados. Será que eu não tenho orado porque eu estou cansado? Se eu não sei a prioridade que a oração deve ter na minha vida, o cansaço vai me mostrar. Talvez, se sobrar tempo, eu vou orar. Quando você não quer, você arruma desculpas. Quando você quer, você arruma meios para conseguir. Então, se eu não tenho tempo para orar, porque a minha agenda está lotada, porque o meu trabalho me suga muito, eu chego em casa, eu estou um bagaço de laranja, é porque talvez eu não compreenda o valor da oração e, principalmente, os meus ouvidos não estão atentos às palavras de Jesus. Orai para que não caia em tentação. Você tem orado? Porque normalmente quem tem esse primeiro tropeço aqui, que é a autossuficiência, se eu não preciso de ajuda, o que eu faço? Eu não oro. Eu sei o que fazer. Então eu não preciso de oração. Então o grande tropeço, o segundo tropeço de Pedro aqui,
E quanto mais ele andava com Jesus, mais se revelava quem verdadeiramente ele era. Isso acontece com a gente. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vemos as nossas imperfeições, mais nós enxergamos os nossos defeitos, os nossos problemas, aquelas coisas que Deus precisa trabalhar de dentro para fora. Eu não estou falando de atitudes, de práticas religiosas, eu estou falando de caráter. Jesus foca o caráter. A proposta de Jesus não é fazer você um homem melhor ou uma mulher melhor, um marido melhor, um pai, uma mãe melhor. Não é isso. Isso você pode conseguir em vários outros lugares. A proposta de Jesus é tornar você um discípulo dele. E esse discípulo precisa haver uma transformação de dentro para fora. Então vamos prestar atenção, vigiai, orai. São palavras dele para mim e para você. Vamos ao terceiro? Versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntavam: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Vocês viram a seriedade disso que aconteceu? Olha só. Chega Judas com aqueles guardas, com os sacerdotes, para prender Jesus. Judas vai dar aquele beijo da traição, que iria identificar quem era Jesus. E Jesus já fala. Aí dá aquele tumulto, dá aquela empurra, aquela coisa que os discípulos estavam vendo o que ia acontecer. Eles iriam prender Jesus naquele momento, eles sabiam disso. Aí um deles, um dos discípulos, faz aquilo que é mais sábio fazer. Jesus, o que a gente faz? Ele ainda deu uma sugestão, a gente pega a espada agora e ataca eles? Mas ele perguntou: Jesus, o que a gente faz agora? Sábio esse. Agora um outro nem espera a resposta de Jesus. Eu acho que Jesus estava respirando para falar. Ele vai lá, pega a espada e corta e ataca. E toma aquela atitude precipitada, aquela atitude por conta própria, não esperou a resposta de Jesus e foi lá e cortou a orelha daquele soldado. Terceiro tropeço de Pedro. Quem era esse homem? Pedro. Terceiro tropeço dele. Precipitado. Não ouve a voz de Jesus. Age por conta própria. Tem um versículo que eu queria desafiar vocês a decorarem agora. Quem conhece Provérbios 19:2? Repete comigo. Provérbios 19:2. Qual é o provérbio? 19:2. Diz assim: não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Vamos repetir? Amém? Quantas vezes nós pecamos porque somos precipitados? Porque não ouvimos a voz de Jesus dizendo o que a gente deve fazer. Quantas vezes eu viro as costas para os ensinos de Jesus e ajo por conta própria, de forma precipitada, envolvida com as minhas emoções, com a minha razão, que é pecadora, que é falha, e me conduzem a tomar atitudes erradas. Deus nos deu a liberdade de tomarmos decisões, mas nós precisamos tomar decisões de acordo com o que a palavra de Deus nos fala. Através dos conselhos de Jesus, nós precisamos adquirir essa sabedoria que vem dele para tomarmos as decisões. Não, nós somos precipitados. Segundo grande tropeço aqui de Pedro, agir por conta própria. Nós temos toda a instrução, a palavra de Deus é viva e eficaz
para todas as circunstâncias da nossa vida. Como nós devemos agir em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, no trabalho, na comunhão, em tudo está aqui. Nós preferimos agir por conta própria. Nós preferimos agir, muitas vezes, precipitadamente e pecamos. Você é um cara precipitado? Você é uma mulher precipitada? Você ouve a resposta de Jesus quando você pergunta alguma coisa antes de agir? Ou você age como Pedro agiu? Alguém disse para ele, alguém sabiamente disse, Senhor, o que a gente faz agora, mestre? É isso que você tem que fazer. É isso que eu preciso fazer. Mas mais do que isso, é esperar a resposta dele. Buscar nos evangelhos, quando fala do caráter de Jesus, quando fala das obras de Jesus, Senhor, o que eu devo fazer em relação a essa situação? Ele vai te responder. E faz da maneira que Ele quer que você faça. Não seja precipitado. Isso mostra, talvez, que a gente não viva uma vida como servo de Jesus. O Novo Testamento aparece 16 vezes a expressão Jesus como Salvador. E aparece 612 vezes a expressão Jesus como Senhor. Kyrios, a autoridade máxima. E muitos preferem crer em Jesus, preferem colocar a sua fé em Jesus, aquele que pagou o preço naquela cruz, para termos a salvação em Cristo Jesus. Mas Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. E não é só confessar. É você viver debaixo dessa autoridade máxima que é Jesus. Dizer, Senhor, o que eu faço agora? Eu já falei isso outras vezes, quando nós nos colocamos como servo, a palavra de Deus aparece a palavra servo. Esse servo significa no original escravo. Eu estou completamente submisso à autoridade do meu Senhor. E quando nós agimos por conta própria e não esperamos a voz de Jesus ser ouvida, nós dizemos para Jesus, Senhor, eu tomo conta da minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu tomo decisões. Eu não quero tomar as tuas decisões. Então é de avaliar até mesmo isso, até que ponto eu decidi por viver debaixo da submissão, ser submisso ao senhorio de Jesus na minha vida. Pedro estava agindo por conta própria. Foi mestre, Jesus foi mestre dele muitas vezes, Jesus foi até senhor dele muitas vezes, mas aqui ele resolveu agir por conta própria. E às vezes esse é um grande problema que vivemos dentro da igreja. Temos o Jesus como Salvador, mas não temos um Jesus como autoridade máxima na nossa vida. Terceiro tropeço de Jesus foi esse. De Pedro. Estão atentos. Estão atentos. Quarto tropeço, então. Versículo 54. Então prenderam ele. E levantaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quarto tropeço de Pedro. Pedro já não seguia mais de perto. Já não seguia mais. Lembra que ele falou lá atrás? Eu estou pronto a ir contigo até a morte se precisar. Agora já não é mais assim. Agora Pedro já segue Jesus de longe. Você tem seguido Jesus de perto ou de longe? É possível seguir Ele de longe? Claro que é possível. Desde que Ele não interfira na minha vida, desde que Ele não interfira no meu caráter, eu posso seguir Ele de longe. Ele lá e eu aqui. Eu venho à igreja, eu ando com a Bíblia embaixo do braço, de vez em quando eu até leio textos bíblicos, mas Ele está longe de mim. O
profeta Isaías já tinha dito, né? Com seus lábios me louvam, com seu coração, com sua boca me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens que maquinalmente, aquilo que o Sérgio falou antes, aprenderam. Você tem seguido Jesus de perto a ponto de ser impactado com a vida dele, de perto a ponto de ser transformado pelo caráter dele, ou você consegue estar buscando, vindo à igreja, andando com a Bíblia embaixo do braço, muitas vezes até participando de um grupo de discipulado, estudando a Bíblia, mas ao mesmo tempo seu coração está longe dele. Esse foi o quarto tropeço de Pedro. Agora não mais andando com Jesus de perto, mas de longe. E aí o texto fala que ele estava lá, assentado entre eles. Versículo 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Você tem seguido Jesus de perto? Aí começa o tratamento de Jesus. E aí começa todo o processo que Jesus vai tratar no coração dele. Porque depois ele cai. Nós já lemos o texto, 56 em diante. Aí ele nega uma vez, nega duas vezes e nega 3 vezes. Aí começa o processo de cura. Agora prestem bem atenção. O que fala no versículo 61 não está em Mateus. E não está em Marcos, porque Marcos também fala a respeito disso. Só está em Lucas. E que bom que está em Lucas. O que diz o versículo 61? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amados, imagine aquela situação, aquela cena. Um pátio, uma fogueira, porque no versículo 55 fala sobre o fogo. Um monte de gente. Jesus foi preso, isso foi na quinta-feira à noite, foi levado para a casa do sacerdote. Eu imagino um monte de casas, e lá naquela casa está Jesus, e a janela está aberta, ou a porta está aberta, ele está dentro da casa. Aquele empurra, Pedro negando Jesus uma, negando Jesus 2 vezes. Quando ele nega a 3ª vez que ele ouve o galo cantar, o texto fala que os olhos de Jesus fixaram os olhos de Pedro lá no fundo. Você consegue imaginar essa cena? Eu acho isso maravilhoso. Imagina ele negando pela 3ª vez, ouvindo o galo cantar, e quando ele se vira na direção da casa onde Jesus está, ele consegue visualizar os olhos de Jesus. Ali, amados, começou o processo. O texto fala que ele lembrou-se de tudo e ele foi chorar copiosamente. Essa palavra copiosamente é a mesma que se refere lá no Antigo Testamento a José, quando ele chora na presença dos irmãos dele, que todo o castelo, todo aquele lugar ouvia o choro alto, o grito do choro de José. Eu imagino o choro de Pedro. Aí começa um tratamento na vida de Pedro. Aquele olhar que Jesus deu para ele foi um olhar de condenação? Foi um olhar dizendo aquilo que talvez eu e você diríamos, tá vendo? Te falei, seu fraco. Eu não falei para ti que tu ia cair? Foi esse olhar que Jesus deu para ele? Não. Foi um olhar cheio de ternura, um olhar cheio de misericórdia, dizendo, amado, mesmo assim, ele vai e chora a dor do pecado. Pedro chora copiosamente porque o pecado causou dor nele. Não causou remorso como causou em Judas. Causou dor do pecado. Arrependimento sincero. Amados, enquanto o pecado não me causar dor, eu não vou sentir o prazer da obediência.
enquanto o pecado não me causar essa dor profunda, a ponto de haver um choro na alma, eu não vou sentir prazer na obediência. Nós precisamos sentir essa dor, sim. Quando 1 João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Essa palavra, confessarmos, vamos ver esse texto. 1 João 1,9, lá no finalzinho. 1 João 1,9. Sumiu o João da minha Bíblia. Aqui. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse perdoar, esse se confessar, amados, significa dizer a mesma coisa que diz Deus a respeito do meu pecado. Esse confessar arrependido significa reconhecer que o pecado, o conceito que eu tenho de pecado deve ser o mesmo que Deus tem do pecado. Eu não posso confessar o meu pecado achando que o que eu fiz não foi tão mal assim. Eu não posso confessar o meu pecado achando que o pecado que eu cometi não causou esse mal todo, não. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, que nós temos agora o Espírito Santo habitando em nós, o pecado se torna incompatível com a minha atitude, com a minha vida. Não dá para, em dois lugares ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus e o pecado. Eu tenho que odiar o pecado, desculpa a expressão. Eu tenho que detestar o pecado. Eu tenho que ver o pecado da mesma maneira que Deus vê. Sujo. Repudiar o pecado. Eu não posso conviver com o pecado. Pedro teve um arrependimento sincero de coração. Pedro teve um arrependimento que ele não só o choro copioso dele era resultado da seriedade que ele levou aquilo que ele fez. Da dor que aquilo estava causando no coração dele. Então, o primeiro tratamento que Jesus promoveu nele através daquele olhar, até então foi só olhar. É esse arrependimento sincero. Você tem pedido perdão por seus pecados? Você tem se arrependido porque você sente dor por ter cometido pecado? Ou você confessa o pecado porque daqui a pouco você vai pedir alguma coisa para Deus, porque você quer limpar sua barra para Deus, você quer tirar esse peso das suas costas, então você ora. Não, não é assim que Deus vê o pecado. Não é só isso. Eu preciso fugir do pecado. Aí o que acontece? Há aquela cura interior em Pedro, eu vou ter que andar um pouco mais rápido. Há aquela cura interior de Pedro. Aí Pedro, em Lucas, vai lá no túmulo, vê o túmulo vazio. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele se alegra, ele fica maravilhado. Aí depois Jesus combina um encontro na Galileia. Aí está lá os discípulos, aí vamos lá para João. Olha o que acontece em João capítulo 21. Para nós concluirmos. Um dia desses eu queria falar sobre a dor do pecado. Versículo 15 do capítulo 21 de João. 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Amados, foi o primeiro momento que eles conversaram. Pelo menos narrado na palavra. Jesus não chegou para ele e falou assim, Pedro, tu lembra o que tu fez? Tu lembra que eu tinha falado para ti, que eu já tinha te avisado, tinha te alertado, que tu ia me negar 3 vezes? Viu? Tu fez isso mesmo. Não, Jesus não falou isso. Jesus deu uma oportunidade para Pedro agora de mostrar que aquele arrependimento, amados, causou mudança de caráter. Opa, então para aí, tem uma lição grande aí. Se meu arrependimento não produz mudança, que arrependimento é esse? Se o meu pecado, depois de ter sido consumado, feito, eu me arrependo, choro, aqui de dentro, né? Aquele choro da alma.
a dor do pecado, eu me arrependi, e isso não me causou mudança de caráter, tem alguma coisa errada. Porque agora Jesus dá a oportunidade para Pedro de mostrar que aquela dor do pecado, aquele choro copioso que ele teve lá, realmente mudou o interior dele. Aí, queridos, olhem para mim. Aí Jesus disse para ele assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas a ponto de ir até a morte por esse amor? Tu me amas de forma incondicional? Aquele amor que tu falou lá atrás, que se preciso for, eu vou até a morte. Tu me ama dessa forma? Ágape, amor perfeito? Aí Pedro olha para ele e fala assim: Jesus, eu gosto de ti. Na nossa tradução não dá essa diferença. A tradução dá amor, amor. Tu me amas? Te amo. Mas no original tem uma diferença grande aqui. No original a primeira palavra é esse amor perfeito, esse amor que vai até a morte. E quando Pedro responde dizendo: sim, Senhor, eu te amo, a palavra usada aqui não é o mesmo. Agora Pedro está admitindo: não, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Aí Jesus, pela segunda vez, pergunta para ele: Pedro, tu me ama assim como tu falou lá atrás? Tu me ama de forma incondicional? Tu me ama a ponto de morrer por mim? Pedro fala: Senhor, eu gosto de ti. Eu gosto de ti do meu jeito. Pecador, falho. Aí Jesus, na terceira vez, diz para ele assim: Pedro, tu gosta de mim? Assim, do teu jeito? No original, essa terceira pergunta de Jesus já mudou a palavra. Agora ele usa a mesma palavra de Pedro. Tu gosta de mim? Aí Pedro diz: sim, Senhor. Tu sabes que o amor que eu sinto por ti é esse aí. É esse falho, imperfeito, humano. É esse amor que eu sinto por ti. Aí é como se Jesus dissesse para ele: eu aceito. Eu aceito. Eu aceito esse amor porque principalmente esse amor agora é transformado. É de um caráter renovado. Agora tu é diferente, Pedro. Toda essa caminhada, vocês viram a caminhada que aconteceu, os tropeços dele nesse caminho. Agora Jesus está tratando não só o fato de ele ter negado 3 vezes. Jesus está tratando o coração de Pedro como um todo agora. É assim que ele faz com a gente. Quando você se deixa trabalhar, quando você se deixa ser transformado por ele, é isso que ele promove. Cura interior, mudança de caráter. Eu aceito o teu amor. Mesmo esse, imperfeito, muitas vezes com egoísmo, com egocentrismo, eu aceito. Eu te amo daquele jeito, apesar do teu amor. Vamos baixar a cabeça? Muitas vezes a gente vem para a igreja com alguns propósitos de comunhão, de ouvir a palavra de Deus, mas o propósito maior é aquele que Ele tem para trazer você aqui nesse lugar. Eu não sei aquilo que Ele falou contigo nessa manhã, qual parte de todo esse processo que nós narramos aqui, Ele trabalhou no teu coração, Ele te incomodou, mas eu queria que você tivesse agora um tempo de oração dizendo para Deus: Senhor, eu entendi por que o Senhor me trouxe aqui, eu sei onde o Senhor quer trabalhar na minha vida. E se você percebeu isso, se você teve essa percepção de onde que Deus quis trabalhar no teu coração essa manhã, eu queria te convidar a ficar de pé para que a gente pudesse orar juntos. E dizer: Senhor, eu entendi o recado do Senhor essa manhã. Fica de pé, vamos orar. Baixe sua cabeça. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós temos de ouvir da Tua palavra, de aprender contigo. O Teu caráter, Jesus, que nos impacta tanto, Senhor, que nos mostra a perfeição do Teu ser, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz.
Obrigado, Jesus, porque quanto mais nós andamos contigo, mais nós olhamos para dentro de nós mesmos e vimos o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós precisamos de mudança de caráter. Ó Deus, obrigado pelo poder da Tua palavra, Pai. Em Romanos, a Tua palavra diz que o Evangelho é o poder do Senhor para a nossa salvação. E nós queremos dessa forma também, ó Deus. Nós queremos mais e mais aprender contigo. Nós queremos mais e mais ser confrontados contigo, Senhor, e sermos transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela palavra desta manhã. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Por cada pessoa que esteve com seus ouvidos do coração aberto para ouvir da Tua voz, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E que essa palavra não volte vazia, Senhor. Que amanhã a gente não esqueça, mas que amanhã a gente comece esse processo de, na prática, vivemos essa transformação como aconteceu com Pedro, ó Deus. Que entendeu todas as áreas que ele precisava mudar, ó Deus. Nós somos imperfeitos. Tu sabes qual é o amor que nós sentimos por Ti, Senhor. Um amor condicionado, um amor muitas vezes egocêntrico, egoísta. Mas nós queremos receber do Teu amor e sermos constrangidos, ó Deus. E entender que o Teu amor é perfeito, o Teu amor é incondicional, ó Deus. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, ó Pai. Amém.